Boa tarde. Esse já é o terceiro vídeo que eu vou gravar. Parece incrível, né? É o terceiro que eu vou gravar. Sobre o mesmo assunto, amados. Que Deus abençoe vocês, todos estejam na paz de Cristo Jesus. Eu hoje pela manhã estava a ler o livro de Filipenses e falou muito ao meu coração, né? O versículo que eu vou ler do capítulo 2, que é o versículo 15. E eu quero passar isso para os irmãos, tá bem? Vamos refletir juntos aquilo que Deus me deu e que eu quero passar, dividir com os meus irmãos. Então é capítulo 2 de Filipenses, versículo 15, que vai dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, essa palavra é muito forte para nós, amados, muito forte, porque ela diz que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que está na presença do Senhor, que não comete falhas que não devem ser cometidas por um cristão, que mantém o amor acima de tudo, amor pelo seu Criador e amor ao seu próximo, né? Tanto quanto você tem amor por você mesmo, nós temos amor por nós mesmos. Uma pessoa que não acha engano no seu falar, no seu pensar, uma pessoa que fala justamente, corretamente, uma pessoa que traz os frutos do Espírito. São pessoas sinceras e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis. Pessoas inculpáveis são pessoas que não carregam culpa do que ela mesma fez, porque às vezes, amados, nós deixamos de nos perdoar. Nós, às vezes, temos a preocupação de perdoar o próximo, mas a gente se esquece de perdoar-nos a nós mesmos. Às vezes, alguma coisa fica corroendo dentro de nós, corroendo, né? E a gente tem que pensar que a gente tem que se perdoar primeiro, para que a gente siga tranquilo, debaixo do temor e do amor do nosso Deus. Né, amados? Então, inculpáveis, você tem que ser inculpável, não ter culpa de nada. Você tem que estar sempre na certeza de que você não tem culpa de nada, nem daquilo que você fez e nem do que você pode vir a fazer. Você tem que evitar fazer coisas que você se torne uma pessoa culpada, né? Então, nós temos que evitar. E se fazemos alguma coisa sem perceber, sem querer, temos que rapidamente consertar aquilo. Ou com pedido de perdão, ou fazendo algo para consertar aquilo que a gente fez. É uma vida inculpável diante de Deus, né? No meio de uma geração corrupta e perversa, na época de Paulo, ele já falava isto, ele escreveu aos Filipenses, falando de uma geração corrupta e perversa. Imaginem vocês os dias de hoje. Será que não estamos a viver numa geração corrupta e perversa? Meus amados, tudo que está acontecendo no momento, né? Nós estamos vendo o Apocalipse sendo aberto assim diante dos nossos olhos. E os perversos estão aí hoje, eles dão as caras. O que se fazia no escondido no passado, agora eles fazem as caras, demonstrando para o que eles vieram. Vieram para destruir, tal qual é o pai deles. O que o Satanás veio a fazer? Matar, roubar e destruir. Ele mata quando ele pode. Alguém, se o Senhor permitir, ele vai lá e mata. Ele rouba tudo aquilo que Deus fez, ele tem prazer de roubar. Ele não pede nada, ele rouba. Ele entra na vida de uma pessoa, ele não pede, ele entra, ele rouba aquela moradia que deveria ser uma moradia, no mínimo, limpa, saudável.
No caso de nós crentes, é a moradia do Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso. Mas os que não são crentes deviam ter uma moradia, no mínimo, limpa, adornada, tranquila, mas ele invade, ele rouba a paz daquela pessoa, ele rouba a vida daquela pessoa e faz coisas terríveis com essa pessoa. Ele rouba tudo. Ele rouba a adoração que nós, servos do Deus Todo-Poderoso, damos a ele. Ele quer roubar essa adoração para ele, fazendo com que muitos o adorem. Então, essa geração perversa ama e adora o seu próprio pai, que é o diabo, que engana o mundo, sempre enganou e vai continuar a enganar até o momento que ele puder, né? Até lá no finzinho, no momento que ele puder, ele vai enganar. Então nós não vivemos numa geração perversa, estamos a ver tudo acontecer. Essa diminuição da população mundial em curso, porque isto que está a acontecer é o início, é o pontapé do que eles pretendem fazer, que é diminuir a população mundial. Eles querem diminuir, eles querem deixar apenas 500 milhões de pessoas. 500 mil pessoas é muito pouco para uma população de 8 bilhões. Olha a quantidade, 7 bilhões e 500, acho que é isso, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas que eles querem roubar. Acho que é 500 milhões mesmo que eles querem deixar aí. É por aí, né? Querem reduzir muito. São os perversos, filhos de Satanás. Mas aí a palavra vai dizendo, entre todos estes, entre os corrompidos e os perversos, né? Nós resplandecemos, está escrito, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amados, como é que nós devemos nos portar? Como um astro que resplandece. Se nós olharmos para o céu em plena luz do dia, agora aqui é a luz do dia ainda, né? A gente observa o sol resplandecendo. Por conta do sol, tudo está claro, a luz. Eu consigo enxergar tudo nitidamente. E nós, crentes em Jesus, temos que ser como um sol, temos que iluminar onde nós estivermos, nós temos que ser luz, nós temos que resplandecer. Por isso, amados, não pode haver entre nós dissensões, não pode haver entre nós a falta de amor, a falta de compreensão para com o próximo. Eu não posso ouvir o que um irmão meu fala no YouTube e mesmo comentar que o que esse irmão está a falar é como se fosse algo ruim. Eu ouvi uma determinada irmã, né, uma determinada cristã, uma determinada pessoa que eu tenho muita consideração por sinal, a falar sobre alguém que falou dos 144 mil. E a forma como ela falou, né, ela estava achando que não era uma coisa boa, que o discurso desse irmão, né? Mas, meu Deus do céu, irmãos, eu falei sobre 144 mil. Eu falei de algo que é bíblico. Se essa irmã for olhar bem, 144 mil, capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, fala desse número. Então, o que eu falei é bíblico. Por que a irmã se incomodou? Por que os irmãos se incomodam com algo que a gente fala que é bíblico? Eu não vim aqui falar coisas que não são geobíblicas, sabe? Então nós temos que resplandecer, amados, e não ficar com essas coisas, sabe? Eu tenho aqui prestar atenção no que os meus irmãos falam e aprender com os meus irmãos. Se for algo bom, eu retenho. Se não for, eu fico quieto. Eu não preciso vir aqui falar, porque estão a falar sobre 144 mil. Deixa uma dica, não fala quem é, mas deixa uma dica, né? Quem são as pessoas que falam isso sobre os 144 mil? Eu sou um. Mas por que, amados? Porque o Senhor me revelou algo muito, muito importante sobre este número de pessoas que está no livro de Apocalipse. É bíblico. Não falei nada que não fosse bíblico, né? Então, as pessoas que resplandecem, os crentes que resplandecem, eles vivem em comunhão, eles vivem em amor. Eles não vivem procurando o que os outros falam para poder distorcer o que a pessoa fala,
para poder atacar aquilo que o irmão fala. Meu amado, minha amada, não é assim. Olha o que diz no versículo 1. Se há algum conforto em Cristo. Olha, algum. Imagina o conforto geral em Cristo, né? Se há alguma consolação, olha como é que eu posso escrever? Algum, alguma, se há algum, alguma. Ele não está falando assim, havendo muito conforto, havendo muita consolação, porque a gente sabe que em Cristo Jesus há muito conforto, que no Espírito Santo há muita consolação de amor, né? Há muita comunhão no Espírito Santo, mas ele falou se há alguma, para a gente pensar, sabe? Se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se há alguma entranhável afeto, se entranhável, meu Deus, é algo que está lá dentro, muito profundo, afeto e compaixão pelo meu próximo. Se há estas coisas, eu tenho que resplandecer. Aí eu posso pular para o versículo 15 e dizer, se há essas coisas em mim, se há afeto, se há amor, se há compaixão, se há comunhão no Espírito, então eu resplandeço como luz neste mundo, como um astro, amados. Mas se falta alguma coisa dessa, eu não resplandeço. Se resplandeço, não resplandeço 100%, eu resplandeço parte. E nós não temos que resplandecer parte, nós temos que ser inteiramente do Senhor. Eu sou membro de Jesus, eu sou um membro do corpo dele. Eu não sou um pedacinho do membro, eu sou um membro inteiro. E eu preciso de vocês que são meus irmãos, que são membro também do corpo de Cristo. E eu, sinceramente, amados, de coração, eu considero vocês maiores do que eu não me considero ninguém. Eu acho que eu sou o menor dos santos, eu penso, de coração. Estou aqui dando minha cara a tapa, sabe? Vai ter gente que vai, de repente, me julgar pelo que eu estou a falar, mas eu estou sendo sincero. Até a essa irmã que jogou isto no ar, no seu áudio, né? No seu vídeo, essa irmã, que eu tenho muita consideração e estima, eu considero a maior do que eu. Então, se alguma consolação, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algumas entranháveis afetos e compaixões, amados, nós resplandecemos. Se há alguma, ele disse alguma, né? Se há um pouco, pelo menos, disso em nós temos como resplandecer como astros. Imagina se eu me deixar levar por Cristo, se eu me deixar levar pelo Espírito Santo, esse algum amor vai se transformar em muito mais. Essa alguma consolação de amor vai se transformar muito mais. Essa alguma comunhão no Espírito vai se transformar em mais. Amados, é tudo muito sério. A palavra de Deus é tremenda, é linda, é maravilhosa. Ela nos ensina a cada dia. E no versículo 3, vai dizendo, amados, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só. Não façais nada por contenda ou vanglória. Não grave um vídeo para se vangloriar ou para trazer contenda, amados. Porque se eu chego aqui e falo que alguém falou alguma coisa e essa pessoa assistir, eu vou estar entristecendo o coração desse meu irmão. Você não para pensar? Me desculpa se você for ver e você entender que é com você que eu estou a falar, irmã. Eu não quero entristecer o seu coração, quero só exortar, né? Para a gente ter cuidado com o que a gente fala no YouTube, que isso aqui é público, qualquer pessoa poderá enxergar. Eu fico muito preocupado com as pessoas que vêm aqui nos canais, ficam lavando roupa suja, amados, diante do público. O evangelho sendo escarnecido, o evangelho sendo envergonhado por conta, muitas das vezes, de um crente despercebido que vem falar coisas que não deveria falar no YouTube. Em meio local público, eu não posso falar de ninguém que seja um crente.
Eu já ouvi dentro de um meio de transporte público, duas pessoas sentadas atrás de mim, metendo malho no seu pastor. Amados do céu, dentro de um meio de transporte, muita gente ouvindo aquilo. O não crente vai dizer o quê? Olha só, e querem que a gente seja da igreja, que a gente seja evangélico. Olha só isto. Falso, mau testemunho, amados. Uma pessoa que dá mau testemunho, ela nunca resplandece como astro. Ela nunca resplandece como astro. Então eu não estou aqui para entristecer o coração de ninguém. Só estou aqui para dizer que isso não pode acontecer na vida de um crente verdadeiro e genuíno. Porque se há alguma consolação de amor, não vai acontecer essas contendas, esses disse-me-disses, esses falatórios, né? Não vamos fazer nada por vanglória, não vamos fazer nada com contenda, mas vamos fazer nos humilhando, nos sentindo, nos colocando menores do que os outros, menores, que o meu irmão e a minha irmã são superiores a mim. Houve uma época, amados, que eu tinha muita dificuldade de aceitar as mulheres, as irmãs, né? Como sendo pessoas usadas pelo Senhor. Por quê? Porque de repente começou a surgir pastores, né? Eu sou crente há 28 anos, eu acho que vai fazer, né? Acho que ele vai fazer 28 anos. Exatamente, vai fazer 28 anos. Eu sou crente e muito tempo atrás, quando no início da minha vida cristã, não se falava em pastora, não se ordenava a mulher ao ministério, né? E de uma hora para outra começou a surgir. Hoje você não tem só pastor, você tem bispa, você tem apóstola, misericórdia, né? Mas então eu comecei a criar uma certa, eu não sei nem qual a palavra que eu vou usar, mas eu comecei a ser contra isso, comecei a ser ferrenho contra isso. Eu não vejo realmente respaldo bíblico para que uma mulher seja ordenada pastora. Mas eu hoje, irmãos, eu fui quebrantado pelo Senhor, porque o Senhor começou a me mostrar que as irmãs são tão usadas por Ele quanto os irmãos. Há irmãs aqui no YouTube, irmãos, são mais usadas do que eu. Eu as considero mais bênção do que eu, sabe? E o Senhor me quebrantou. Hoje eu assisto o canal de uma irmã, vou falar o nome dela, faço questão, pastora Nazi. É uma mulher de Deus, amados, uma mulher de Deus. E quando eu comecei a assistir, já me criou aquele problema na cabeça, pastora, né? Pastora. Mas eu comecei a assistir e eu comecei a perceber, a sentir no meu coração que aquela mulher é realmente uma mulher de Deus. E as palavras que ela falava não podia ser uma palavra de uma pessoa que não fosse uma pessoa de Deus. Que ela usa a Bíblia melhor do que eu, amados. Eu não tenho a capacidade de decorar, eu não tenho isso, a minha memória não é tão boa. Eu tenho que abrir a Bíblia, eu tenho que procurar onde que está, ler, porque eu tenho poucas coisas memorizadas na minha mente, porque eu não tenho essa capacidade de memorização. Mas essa irmã, pelo que eu vi, ela não tem muito estudo, parece que ela não tem, não sei, né? Mas dá a entender. Ela não tem, mas ela tem uma capacidade de memorizar incrível. Então, eu tenho percebido o quanto que ela conhece a palavra, o que ela fala está na palavra, e ela conta as visões que ela tem. E a própria palavra fala que nos fins dos tempos, jovens teriam visões e os idosos teriam sonhos. Eu já estou caminhando para a fase idosa, né? Eu já estou com 59, estou caminhando, falta bem pouquinho. Eu tenho muitos sonhos que o Senhor me dá, a maioria eu posto aqui no meu canal, porque são sonhos. Eu não afirmo, eu estou a falar isso, isto vai acontecer, vai ser na Páscoa, né? Não. Eu falo que o meu sonho diz. Um dos meus sonhos, que eu tive uma mulher que estava grávida, que eu dançava com ela, ela dizia para mim, o bebê vai nascer na Páscoa. Então eu disse no meu vídeo, quem sabe o arrebatamento aconteça na Páscoa? Quem sabe? Eu não disse que seria na Páscoa. E hoje eu ouvi um irmão falar alguma coisa, então não sei também se foi porque
porque eu falei isto. Mas eu não marquei, eu não falei na data, eu até disse no vídeo, eu não estou marcando data. É uma possibilidade, porque foi-me dito que nasceria na Páscoa, o bebê, e o bebê a gente entende que é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Tudo está entrelaçado com a Bíblia. Então essa irmã Nazi, pastora Nazi, eu vejo o quanto ela é abençoada. Até uma das visões que ela teve, ela falou de algo que eu também vi, que o Senhor me levou acima das estrelas. Eu não conhecia ela ainda, né? Para dizer que eu fiquei com aquilo na mente. Eu não a conhecia. Mas quando ela falou, eu me lembrei do que eu vi. Eu falei assim, meu Deus, essa irmã realmente viu isto. Porque eu vi também. Fui levado acima das estrelas e vi. As maravilhas que ela vê, eu não vi ainda. Eu tenho loucura. Maior vontade de ver, peço ao Senhor, mas Ele não me concedeu essa graça ainda, né? O dia que Ele me conceder, se Ele me permitiu, vem dizer aqui sim. Olha, eu fui ao céu, vi isso, vi aquilo outro. Espero não ser levado ao inferno, que é um lugar que eu não tenho a menor vontade de conhecer, que é um lugar horrível, né? Não precisa nem as pessoas contarem, a gente lendo a Bíblia. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, que é fogo e verme lá. Meu Jesus, só pode ser um lugar horrível, horrível, horrível. Não precisava ninguém ter tido experiência, que eu já saberia que é, né? Na história do rico e do Lázaro, o rico estava no tormento, dizendo, molha minha boca, que eu estou cheio de sede. Deixa Lázaro molhar a ponta do dedo, porque eu estou no meio desse tormento de fogo. Então, é um lugar que eu não quero conhecer, mas o céu eu tenho muita vontade de conhecer antes de ser levado para lá, né? Gostaria de ir nesse mundo que eu estou, com esse corpo, se eu me arrebatar até o céu e me mostrar, e eu vou dizer aqui, se o Senhor me permitir, claro, que às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa que é pessoal. Nem tudo a gente tem que sair falando, né, irmãos? Nem tudo. Então eu considero essa irmã uma irmã muito abençoada. Ela é maior do que eu, certamente. E ela diz que foi o Senhor que falou para ela que ela ia ser pastora. Então eu vou dizer, irmãos, eu vou ousar em dizer que o Senhor não falou isso para ela, porque não é bíblico. Meus irmãos, quem é maior? É a Bíblia que foi escrita pelo Senhor ou é o Senhor que escreveu a Bíblia? Quem é maior, irmãos? A Bíblia é fantástica. É o manual que nós temos em mãos que o Senhor nos deu. É um manual. Mas o Senhor está acima de tudo, inclusive da palavra que está escrita. Inclusive da palavra que está escrita. O apóstolo João disse, se ele tivesse que escrever tudo o que ele viu no ministério do Senhor Jesus, não caberia livros no mundo. Imagina, amados. Ele poderia ter escrito muito mais. Nossa Bíblia podia ser um tijolão assim, né? Só com as coisas que os apóstolos relatassem aqui do que o Senhor Jesus fez. Então eu não posso jamais dizer que aquela irmã não recebeu essa mensagem do Senhor. E foi difícil para ela chegar a ser pastora, porque não aceitavam, porque não queriam, que na igreja que ela congregava o pastor não aceitava. E ela aguardou, ela foi paciente. Ela diz que ela não se incomoda com cargos. E é fato, amados, nós não temos que incomodar com cargos, não. Eu sou nomeado a pastor, eu ainda não sou consagrado. Eu estou a frequentar uma igreja aqui em Portugal, perto da minha casa, de uma certa forma, perto mais ou menos, né? De carro é pertinho. Então eu estou a congregar ali, estou aguardando a minha ordenação. Mas eu sou nomeado, eu ajo como pastor, eu prego, tudo. Mas o título de pastor também para mim pouco me importa. Qualquer título, amados. O único título que me importa é ser ovelha do Senhor Jesus. E este título, sim. Este título para mim é maravilhoso. Eu ser uma ovelhinha do Senhor Jesus. O Cordeiro Santo. O maior de todos, né? Eu faço questão de ter esse título, ovelha do Senhor Jesus. Mas título de igreja, pastor, presbítero, diácono, seja o que for, não faço questão. Se um dia vier a ser, se der tempo, porque eu sei que os dias estão breves, eu sei que Jesus está às portas, se der tempo, tudo bem, mas se não der, tudo bem também. Eu quero mais é que o Senhor Jesus venha, antes de fazer qualquer coisa, eu quero mais é que Ele venha.
E quem sabe o meu ministério não vai se concretizar de outra forma, no porvir, de outra forma. Quem sabe o Senhor não vai me delegar alguma coisa depois que eu sair deste mundo, né, que for transformado, que sair deste mundo, Ele vai me delegar alguma coisa e que eu vou viver vou agir como um pastor, como um líder, né? Não para, não para. Nós vamos sempre ser do Senhor, vamos sempre viver com Ele e para Ele, na eternidade. Então, amados, não podemos fazer nada, né? Com vanglória nem com contenda, mas nos humilhando, considerando os outros superiores a nós mesmos. E hoje eu vejo as minhas irmãs, amadas irmãs, vocês estão me vendo? Eu vejo o quanto vocês são abençoadas, o quanto vocês têm sido usadas. E o Senhor tem me revelado muitas coisas a partir de irmãs. Por isso eu me quebrantei muito, porque foi através de irmãs, de mulheres, não foi através de homens, que muitas coisas que eu sei hoje, eu hoje sei. E o Senhor me revelou, usou essas servas dele para me revelar. Então eu me quebrantei, entende? Então eu nunca vou dizer, essa irmã não pode dizer que é isto ou aquilo outro, porque não é bíblico. Se ela diz que teve a experiência que o Senhor falou, não sou eu que vou dizer que não. Não sou eu, entende? E vou respeitá-la. Eu realmente não vejo respaldo, mas eu vou respeitar. Amém, amados? Até porque título é um título. Ela é uma irmã, ela é uma crente em Jesus. As irmãs são crentes em Jesus iguais a mim. São membros do corpo como eu sou, nós somos iguais. Não há diferença entre eu e as irmãs. A diferença é só física, em que eu sou homem e elas são mulheres. É a única diferença. Mas nós somos iguais, como crentes em Jesus, somos irmãos e devemos ser unidos, irmãos. Então preste atenção, meu amado, minha amada, quando você falar alguma coisa de alguém que falou alguma coisa no YouTube. Se essa pessoa está falando algo que é bíblico, cuidado. Cuidado com o que você fala, com o que você diz, tá bem? Preste bem atenção. Porque eu, por exemplo, o que eu falo é bíblico. E até mesmo quando o Senhor me dá os sonhos, eu venho na Bíblia para ver se está em concordância com a palavra. E estando em concordância, o que normalmente eu faço quando eu conto um sonho? Eu leio a palavra primeiro. Amados, para vocês verem como tem concordância. Porque é o Senhor realmente que está a me falar. Amém, amados? Então, estejamos firmes no Senhor, que é a nossa rocha. Se nós estivermos bem alicerçados, se nós estivermos firmes, pode vir a tormenta que for. Não há pandemia, não há 5G, não há nada que nos derrubará. E se alguma coisa nos acontecer, é porque está na hora mesmo do Senhor nos recolher. Porque, amado, Jesus pode vir para mim e para você a qualquer momento. Não só no arrebatamento, não só na retirada da noiva, mas Ele pode vir me recolher, a mim e a você, na hora que Ele desejar. É da vontade dEle. Ele me criou, Ele pode me tirar a vida física. Pois eu já sei que a segunda morte eu não vou experimentar, glórias a Deus, aleluia. Eu sei que a segunda morte eu não vou experimentar, e nós que somos amados de Deus, amadas de Deus, nós que somos astros neste mundo, nós não vamos experimentar a segunda morte. Estamos livres da segunda morte. E se viermos experimentar a morte física, é a morte física, acabou. E um dia ainda por cima, nós teremos o nosso corpo transformado. A terra vai devolver o nosso corpo. E nós teremos o corpo transformado. Oh, coisa maravilhosa. Agora, irmãos, eu acredito piamente que eu não vou passar para a sepultura. Eu tenho isso, eu creio isso, porque eu creio que o Senhor tem falado muito comigo já há bastante tempo, há alguns anos. Ele está me falando, me mostrando que eu vou fazer parte desse grupo que vai subir, glórias a Deus. E toda vez que eu faço algo errado, eu tenho um temor, irmãos, muito grande, um medo de por causa daquilo eu ficar para trás. Então eu procuro andar no temor do Senhor. Essa quarentena está sendo até bom, porque eu me aproximei ainda mais do Senhor, porque eu não posso sair, eu não posso fazer nada lá fora. Então, o que eu vou fazer dentro de casa?
eu vou prestar mais atenção nas coisas do Senhor. Eu busco mais na palavra, eu busco mais vídeos que falam de Cristo, mais vídeos que falam da vinda de Cristo, mais mensagens, mais louvores. Eu fico na presença do Senhor, o que está sendo muito bom. Está sendo muito bom, amados. Hoje eu acordei, hoje são 20 de 2020. Hoje é 20 de abril, 20 de 4 de 2020, olha, 2020, né? Hoje eu acordei muito angustiado, vontade de chorar, eu fiquei com vontade de chorar. Fiquei me lembrando umas coisas que aqui em Portugal eu recebi como bênção, mas eu acabei desperdiçando, sabe? E que hoje está me fazendo uma falta muito grande. Eu desperdicei coisas que o Senhor me deu. Por exemplo, quando eu vim para cá, o Senhor me deu uma moradia maravilhosa, amados. Um apartamento maravilhoso. E depois ele me deu uma cadelinha. E aquela cadelinha era uma companheirinha, mas em um determinado momento eu me cansei dela, porque ela estava me trazendo canseira, ela sujava muito, ela era pequenininha, claro, né? Pequenininha, tinha que aprender ainda, mas estava me cansando. E eu tinha que ficar mais preso dentro de casa do que sair, então aquilo tudo voltava a me incomodar. E aí eu comecei a pensar em doar ela, né? Até que de tanto insistir eu doei a minha cadelinha. E hoje sinto muita falta dela. Se ela estivesse comigo, seria uma companhia para mim. Porque eu sou sozinho, não sou casado, sou sozinho, moro sozinho, num lugar diferente, num país distante do país onde eu nasci. O Senhor me trouxe para cá e eu estou a viver realmente num deserto, eu estou realmente a passar por um deserto. E eu poderia estar com uma ótima companhia. E com relação ao meu apartamento, né, eu conheci o meu pastor e nós fizemos amizade lá onde eu morava, e ele veio para cá, para cá, mais ao sul de Portugal, Setúbal. E eu pensei, vou ficar sozinho aqui então, que era o único amigo que eu tinha, né? E aí ele falou assim, se você quiser, eu procuro uma casa para você, você vai também. E assim eu fui. Saí até antes de terminar o contrato, fui. Então, duas coisas erradas que eu fiz, desfazer da minha cadelinha e sair daquele apartamento. Depois disso, eu tive muito gasto com os lugares que eu fiquei, porque aí eu não fiquei só mais num lugar, eu vim para cá, depois saí, fui para outro lugar, depois até vim para essa casa que eu estou. E aqui é caro o aluguel, estou pagando caro. Então, eu estou pagando caro pelo erro que eu cometi de ter saído de um lugar que o Senhor me colocou. Se eu tivesse conversado com ele, se eu tivesse perguntado a ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente erra por a gente não consultar o Senhor. A gente tem que ser astro neste mundo, de fato. A gente tem que consultar o Senhor, aquilo que a gente quer fazer. Eu tenho que pedir ao Senhor para abençoar qualquer coisa que eu ponho na minha boca, sabe? Muitas das vezes eu esqueço. Uma água eu não peço para o Senhor abençoar, eu penso que já é abençoada. Mas se eu vou me alimentar, eu boto um prato de comida, irmãos, é importante você orar por aquela comida. É importante você agradecer aquele prato de comida. Sabe? Então, se eu tivesse naquela época perguntado, se eu teria me dito, não saia, não é para você sair, eu te coloquei aí, fique aí. Eu estaria bem lá hoje. O aluguel era bem menos valor, era tudo melhor, um espaço enorme, era muito bom. E se eu tivesse com a minha cadelinha, que se chamava-se Lu, estaria com uma ótima companhia. Então, tudo porque muitas das vezes a gente não para pensar, a gente não para perguntar ao Senhor, a gente não para consultar o Senhor. Posso fazer isso? Posso não fazer aquilo, Senhor? E às vezes a gente deixa de ser um astro. Às vezes a gente é meio astro, sabe assim? Deixa eu tampar aqui, vocês estão vendo a tela? Quase que meia tela. Vamos supor que eu e você às vezes somos astros, mas não somos totalmente, somos assim, ó. Uma parte só como um astro. Não é bom? Nós temos que ser totalmente astros. Um astro 100% para resplandecer neste mundo. Esta palavra falou muito ao meu coração. Nós temos que ser astros para resplandecer. Então me desculpem, meus irmãos. Me desculpem também, já está demorado, está longo o vídeo. Me desculpem aqui também o desabafo, né? Eu amo vocês de coração.
o irmão, a irmã, que falem alguma coisa dos meus vídeos, ainda que vocês falem alguma coisa que eu não acho correto, eu amo vocês, né? Peço desculpas se eu falei alguma coisa que lhe incomodou. Peço desculpa, a minha intenção não é esta. Quando eu gravo alguma coisa, eu não tenho intenção de incomodar ninguém, eu não tenho intenção de atingir ninguém. Eu quero só levar a palavra do Senhor. Agora, se a palavra do Senhor está falando forte no coração do irmão ou da irmã, aí é a palavra do Senhor, não sou eu. Eu estou só sendo um instrumento. Aí você tem que ser astro até nisso. Tem que perceber que o servo do Senhor está aqui a falar, não é de si próprio, é a palavra de Deus. Então, amados, reforçando, tudo que eu gravo neste canal é vindo do Senhor por sonhos ou pela palavra dele, ou por uma revelação que ele me deu através de um outro irmão, que aí depois eu percebo que quão abençoado este irmão, esta irmã. O conhecimento que eu tenho sobre a noiva de Cristo foi todo... Eu tive esse conhecimento a partir dos vídeos da irmã Jane, que é outra que eu faço questão de falar, porque é uma bênção aquela irmãzinha. Uma mulher cristã, de mão cheia, maior do que eu, amados. Ela é mais bênção do que eu, né? E foi a partir dela que o Senhor me mostrou a realidade, a verdade sobre a noiva, que não é toda a igreja. Não é toda a igreja que a noiva não tem como ser a noiva, a igreja toda ser noiva. E eu acho que isso às vezes incomoda alguns irmãos. Porque às vezes a gente tem na nossa mente uma coisa enraizada que a gente não quer cortar essas raízes. A gente acha que a gente está certo. Sabe? A gente às vezes se vangloria, a gente acha que está certo, não admite. Eu tinha um pensamento sobre o arrebatamento amplo, como todo mundo tem, pré-tribulacionista. Hoje eu não posso dizer que eu seja nenhuma coisa nem outra, hoje eu creio na revelação que o Senhor me deu da palavra dele, através, no início, das mensagens daquela irmãzinha abençoada. E depois eu fui conferir, depois eu fui estudar a palavra, e o Espírito Santo foi me dizendo que realmente era daquela forma, que realmente a noiva é um grupo seleto, que a noiva é a primícia, não é toda a igreja. Mas enfim, eu não vou voltar a essa discussão, né? Eu tenho no meu canal que eu falo só sobre isso, os irmãos podem voltar lá se não viram. Então, amados, era isto que eu queria trazer. Fiquem firmes, não se entristeçam. Se você amanhecer triste como eu amanheci hoje, eu amanheci triste, eu amanheci angustiado, eu amanheci chorando, mas eu me coloquei diante do Senhor, eu lancei sobre Ele a minha ansiedade, porque a palavra de Deus diz, né? Ansiai sobre o Senhor toda a sua ansiedade, e Ele cuidará de nós. Ele cuida, como Ele cuidou de mim. Quando eu li a palavra dele, né, eu fiz a minha oração muito emocionado, não consegui fazer uma oração sem aquele sentimento todo, né? E depois eu fui ler a palavra de Deus, e na palavra de Deus ele me falou muito, somente, me falou com toda a palavra, mas esse versículo 15 do capítulo 2 me falou muito. Meu Deus, então eu sou astro, né? Eu resplandeço nesse mundo, no mundo em que há corrupção, no mundo perverso. Eu sou astro que resplandeço neste mundo de corrupção e de perversidade. Amados, é muito grande, é muito lindo. Você e eu somos astros. É muito lindo, amados. Que o Senhor, Todo-Poderoso Deus, aquele que sempre foi, o Deus que é e sempre será, o Deus eterno, o primeiro e o último, o único Deus, não existem deuses, amados, não existe, por isso não existe nem Deus com D minúsculo, porque não existem deuses, existe um Deus só, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que levantou Moisés para tirar um povo que ele escolheu seu do Egito, para levá-lo para a terra prometida.
O mesmo Deus que está agora para tirar o seu povo, o povo do Filho dele, o povo de Cristo, desse Egito e nos levar para a terra prometida. Amém, amados? Esse Deus Todo-Poderoso abençoe você. Seja agraciado com a palavra do Senhor. Seja agraciado com a sua imensa paz e amor que Ele tem no coração por você. Porque Ele te ama, como Ele me ama, como Ele nos ama. E porque Ele nos amou tanto que Ele deu o seu único Filho, para que todos nós que crescemos nele, não morrêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.